podcast Mulheres Protagonistas. E hoje eu estou recebendo a Isabel Fogaça, que é taróloga e professora de tarô. Muito obrigada, Isabel, pela presença. Estou muito feliz de te receber aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Adoro falar com mulheres e para mulheres. E adoro falar de energia. Então, assim, estou em casa já. Você faz um trabalho muito legal no Instagram, né? De produção de conteúdo, assim. Vejo que você tem muita estratégia também no seu conteúdo, né? Mas vamos lá, vamos começar pela base, né? Pelo seu começo, assim. Você fez faculdade, né? Do que você fez faculdade? Eu estudei História. Primeiro, eu comecei estudando Publicidade e Propaganda. Então, tem uma veia de marketing aí, com essa produção de conteúdo. Eu me sentia meio que um peixe fora d'água. Fui estudar História na Unesp de Franca. E fiz um mestrado lá também em Políticas Públicas com viés educacional. Então, toda a minha formação ela é vinculada à educação e, principalmente, à educação das pessoas minorizadas, que o meu trabalho ele tem vínculo, né, em pessoas com autismo, que eu tenho um irmão que é autista, então eu sempre gostei de falar, né, com as pessoas que são minorizadas. Meu trabalho é todo voltado para isso. Que legal, não sabia dessa parte. Me fala uma coisa, quando você foi fazer faculdade, você foi para uma outra cidade, né? Sim. Você morava onde? Então, toda a minha família, ela é dividida, ela mora em Conceição dos Ouros, que é ali o sul de Minas, e Sapucaí-Mirim. E quando eu fui estudar, eu fui para Franca, eu passei em Franca, e ficava 12 Unesp? horas. Unesp. Que legal, eu prestei lá também. Legal. E ficava 12 horas de distância da minha casa, de ônibus, né? Porque de carro fica bem mais perto. E aí eu tinha que pegar 3 conduções para chegar. Eu não conhecia ninguém em Franca. Todo mundo me falava, você é maluca, onde que você vai morar? Eu só queria ir, só queria realizar. E no fim deu tudo certo, né? Eu vou explicar para vocês depois essa história. Sim. E assim, você foi fazer faculdade bem longe de casa, né? E como que eram as suas condições financeiras na época? Você tinha condições, seus pais conseguiram te ajudar na faculdade, ou você teve que trabalhar durante a faculdade? Como é que foi esse processo? Então, os meus pais eles não conseguiam pagar integralmente os meus estudos, né? Por mais que uma faculdade pública tinha o custo de morar numa república, de morar num apartamento, tinha os custos de alimentação, toda viagem, tudo tinha muito custo. E os meus pais eles não podiam bancar integralmente. Então, o que eu fiz? A minha mãe, eu lembro até hoje, ela pagou as passagens de ônibus para que eu fosse, né? E ela me deu R$50. E aí eu falei, não, eu me viro. Minha mãe desesperada, eu nunca via minha mãe chorar, ela ficou apavorada na situação. E eu peguei os R$50, guardei no bolso, fui chorando no ônibus também, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Minha mãe, você é louca, você é maluca. Eu falei, qualquer coisa eu arrumo uma assistente social lá, ela me ajuda, eu vou ficar. Eu quero fazer faculdade, eu quero estudar, quero seguir o meu sonho. E fui. Chegando lá, peguei um táxi, eu lembro que o táxi custava R$12, e eu falei, eu preciso te pagar e eu preciso ficar num lugar, dormir essa noite. E aí ele me levou numa pensão, assim, que só tinha uma cama, um quarto totalmente branco. Eu não tinha celular, porque eu tinha sido roubada em São Paulo. Tinham levado meu celular. E eu fiquei nesse quarto, eu chorei a noite inteira. Eu me senti a pessoa mais maluca do mundo. No outro dia, na faculdade, já fiz amizade com várias pessoas, contei a minha história. Todo mundo me achou assim, falando, caramba, vamos morar lá em casa, pega suas coisas. Eu tinha uma mala com todas as minhas roupas. Fui morar em República. E aí decidi buscar emprego. Eu falei, bom, já tenho onde morar, agora eu preciso de dinheiro, né, para sobreviver e preciso comer. Então eu falei, então eu vou trabalhar no restaurante como garçonete, porque as refeições eu vou garantir. Que legal, foi por isso que você pensou no restaurante. Sim. E aí eu me vestia bem, colocava uma roupa legal, estudava a história do restaurante, de quem trabalhava lá, procurava bons restaurantes, porque eu queria comer bem também. Sim, visionária, né, amores? E aí fui para um restaurante lá, que é um dos restaurantes mais bem avaliados até do país. Fui lá, estudei toda a história, falei, olha, eu estou precisando trabalhar. E aí o dono do restaurante falava, tá, mas você sabe segurar a bandeja? Eu falava, sei. Não sabia nada. Segurar a bandeja, nada. Eu falava, não, eu vou chegar mais cedo e vou aprender. Então eu chegava, sei lá, eu tinha que chegar 8 horas para ajudar a lavar, a gente lavava banheiro, fazia tudo. Não era só o momento de servir a pista e tudo mais. Chegava mais cedo, ficava lá treinando com a bandeja.
tinha que servir à la carte, não sabia pegar, ficava tentando pegar laranja. Então, assim, eu sempre... Nunca falei que eu não sabia fazer alguma coisa. Eu sempre tentei antes de fato, falar, bom, isso não é para mim. E deu certo. Eu trabalhei 7 anos nesse restaurante. Nossa. Eu brinco que eu fiz carreira no restaurante. Fez mesmo, 7 anos. Eu entrei como recepcionista, fui garçonete, virei caixa e braço direito do dono do restaurante, diante de todo o comprometimento que eu tinha lá com eles. E, além desse restaurante, eu trabalhava à noite em outro, nos finais de semana, para ter uma renda extra. Então, eu falava, eu gosto de blues, gosto de rock, vou trabalhar num pub. Porque eu queria me divertir no processo também. Pô, tá na faculdade, então, trabalhava nesse pub. E foi assim que eu consegui me formar na faculdade, na universidade pública, fazer a minha faculdade e fazer o meu mestrado também. Me formei entre as melhores da turma. Que legal. Só falo que eu não fiquei em primeiro, porque eu gosto mesmo de dar o sangue, sabe? Sim. Por conta dos trabalhos, que era bem exaustivo. Mas eu dei o meu melhor, fiquei ali de 120 da turma, fiquei entre a oitava posição no quesito de nota. Sim. E você trabalhava em 2 restaurantes, é isso? Sim, um pub e um restaurante. Ah, entendi. Era um à tarde, outra à noite, é isso? Isso. E um era no final de semana, né? Mas quinta, sexta e sábado, e o outro era todos os dias. E 7 anos você ficou em um, né? 7 anos eu fiquei em um. E nos 2, não? Não. Eu fiquei intercalando. Eu trabalhei nesse pub, trabalhei servindo rodízio de pizza em outros lugares. Então, eu trabalhei... Num foi fixo. Os outros eu fui... Né, à noite eu fui trocando. E a faculdade, você gostava da faculdade, do curso em si? Como que era para você? Então, eu tenho uma essência. O meu pai, ele é um grande intelectual. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai, ele tinha... Ó a força de Ansan. Tá vendo? Tá chegando. O meu pai, ele tinha muitos livros quando eu era criança. E eu queria ser inteligente como o meu pai. Então, eu busquei fazer história, ir para a faculdade de história, porque eu queria ser um pouco do que o meu pai era. Eu admirava, sabe? Ele pegava aqueles livros e tudo mais. E eu gostava muito da faculdade. Eu sou muito honrada por ter tido essa oportunidade, por ter feito história. Não foi assim... não é um curso que eu aplico no meu dia a dia, que eu trabalho com isso, mas a faculdade me trouxe muita experiência para a vida. Então, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito história. Sim, isso é muito legal você falar, porque eu fiz direito, né? Então, eu sou advogada, eu atuo pontualmente ainda, tá? Em algumas ações, em algumas questões que ainda estão em andamento, alguns outros clientes que me procuram, mas é mais pontual. Mas a minha formação é essa, né? E assim, é aquilo, né? A minha formação é da onde eu, enfim, tive um arsenal de conhecimento também que me ajuda e me dá substrato para ser mentora de empreendedoras, que muitas vezes eu preciso direcionar na parte jurídica também minhas clientes, né? Então é aquilo, tudo que a gente também faz ao longo da nossa vida vai se empilhando, né? Com certeza. Então, por exemplo, você como garçonete, eu tenho certeza que várias coisas que você aprendeu lá, né, de comportamento mesmo, né? Sim. Isso vem para sua vida até hoje, né? Isso que é muito legal, nada é perdido, né? Sim. E quando a gente é garçom ou garçonete, a gente tem uma perspectiva, uma visão das coisas que as demais pessoas não têm. Então, hoje eu tenho um olhar bem ativo. Por exemplo, eu sempre falo para o meu companheiro, se a gente entra num lugar, a gente reconhece as pessoas não pela forma que elas tratam umas às outras, mas da forma se ela fala um bom dia para o garçom, se ela fala um boa tarde, se ela pergunta o nome. Então, eu costumo não reparar como as pessoas, como eu te trato, por exemplo, mas os bastidores. Sim. Se você sabe o nome das pessoas à volta, se vai pegar um Uber, se você está sabendo ali o nome da pessoa, se você vai falar um boa tarde, tudo. Eu acho que isso é muito crucial. E isso eu aprendi nos bastidores, trabalhando como garçonete, lavando privada de... Muita gente falava, Bel, você não tem vergonha? Eu falava, não, estou comendo de graça, estou trabalhando, estou ganhando meu dinheiro e estou aprendendo. Eu acho que a carga maior que eu aprendi foi uma carga que eu levo para a vida, de maturidade mesmo. Isso que é legal. Eu trabalhei como modelo, né, por 5 anos. E quando eu trabalhava como modelo, meu primeiro trabalho como modelo foi panfletando no sinal. E eu lembro que, assim, pra mim era o meu primeiro trabalho como modelo. E pra algumas pessoas era, nossa, como assim você vai panfletar no sinal? E eu lembro que eu ia ganhar R$100, tipo, pra ficar o dia todo. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu falei, nossa, eu achei uma maneira de ganhar dinheiro, né? Que eu preciso ficar aqui, tipo, eu fico um dia aqui, ganho esse valor. E, assim,
A agência me chamou, entendeu? É uma agência de modelos. Então, assim, que legal que eu tô com esse trabalho. E aí, pega num ponto do bom dia, boa tarde que você falou, sabe? Porque eu lembro certinho que às vezes eu passava o dia todo sem ganhar um bom dia. Sem a pessoa abrir a janela do carro, sabe? Então, assim, eu lembro que a pessoa... Pequenas coisas. Quando a pessoa abria e pegava o panfleto. Eu ficava feliz. Quando a pessoa abria e falava, ai, bom dia, bom trabalho, eu ficava genuinamente feliz, entendeu? Então, eu sei o valor disso hoje, na hora que e eu também sou essa pessoa de, não reparar, mas assim, a gente acaba tendo esse olhar diferente, Sim, né? Esse sim. olhar mais 360 para as coisas. Porque a gente já estava num lugar de bastidores que a gente repara muito nisso, a gente vê o valor que isso tem. Sim. E eu acho que quem nunca passou por esse lugar, talvez não tenha noção do Sim. valor que tem para a pessoa que recebe, sabe? Às vezes, por exemplo, eu ficava de pé horas e horas em feira, por exemplo, né, como modelo. E aí eu tava lá na feira de pé, naquele salto, morrendo de dor no pé. A pessoa que vinha conversar comigo me ajudava a passar o tempo, entendeu? Então era assunto nada a ver com nada, mas pelo menos tava ali, do que eu ficar olhando pro nada, porque não podia pegar no celular, né? Então, eu imagino você como garçonete também, né? Pessoas, clientes que você atendia, que a maneira que o cliente te tratava, aquilo já mudava seu dia, sua energia, né? Sim. Tanto que eu escrevi um livro Você sobre falou. a história de tudo que eu vivi, né, nesses 7 anos, das pessoas que eu conheci. E eu tenho um negócio que a minha mãe fala que é um imã. As pessoas me veem, elas querem contar a história delas para mim. Então, do nada, eu tô quieta ali, sou educada. Oi, bom dia, boa tarde, pergunto o nome e tudo mais. E a pessoa quer me contar a história. Então, eu tinha um negócio que eu trabalhei no shopping também, né? Chegavam os idosos, principalmente em mim, e me contavam, estou esperando a minha filha. Minha filha é advogada. Minha filha não sei... E começava a contar aquela história. E na minha cabeça eu já começava, caramba, isso dá um enredo legal. E eu comecei a escrever no Facebook essa história dessas pessoas que, exatamente como você, eram receptivas, calorosas e tudo mais. E uma jornalista da cidade de Franca leu esse texto, né? Uma amiga minha fez uma ponte também, falou, caramba, conversa com a Joelma e tal. E aí ela falou, olha, eu vou te convidar para escrever no jornal semanalmente uma história, uma crônica, porque eu achei sensacional tudo isso que você faz. Comecei a escrever semanalmente no jornal. Cada dia uma história diferente de pessoas reais que eu conhecia nessa trajetória. E aí as pessoas depois me encontravam no restaurante e falavam, você escreveu de mim lá no jornal? Então era uma coisa bem, bem legal, né? Eu juntei todas essas crônicas ao longo desses anos. E depois eu fui publicar, né? Mas eu não tinha dinheiro para publicar o livro. E aí eu fiz uma vaquinha online que a cada R$100 que eu acumulasse, era R$5.000 para publicar, cada R$100 que eu acumulasse, eu fazia uma boa ação. Então, assim, a gente entregou doce nas escolas periféricas, teve um dia que a gente foi fazer almoço na PAI, teve várias ações assim muito legais que a gente proporcionou, e tudo saiu no jornal e tudo mais. E eu escrevi o livro, em menos de 2 meses eu consegui esses 5.000. Publiquei o livro e meu irmão, que é autista, ele desenha. E ele ilustrou todo o livro com a perspectiva dele. Eu ia contando as histórias e ele ia desenhando de acordo do modo que ele enxergava, que ele sentia aquela história. Sim, que demais. E muito legal, porque assim, veja só, você colocou as possibilidades que você tinha no momento, né? Você falou, bom, não tenho como publicar esse livro, é um valor alto, né, pra gente publicar. Sim. Mas eu tenho aqui esse meio que é uma vaquinha, né? E até construir uma maneira, né, das boas ações e tal, uma maneira de mobilizar. E aí você, assim, deu um jeito, né, de fazer acontecer na sua história. Foi o protagonista, né? Então, assim, criou a maneira que você ia colocar aquele livro em ação. Aquele livro, né, para as pessoas lerem, né? Conseguiu publicar o seu livro, como é que chama? O Contorno das Minhas Artérias. O Contorno das Minhas Artérias. E qual que seria o significado? Eu gosto muito. É os traços. Eu conectei muito com os desenhos das letras, com os traços que o meu irmão fez. Então, e como é uma coisa muito visceral, né, eu trouxe esse nome. Que legal. E aí, depois, esse livro que você publicou foi antes ou depois de você trabalhar numa startup? Foi antes. Foi antes. Foi antes. E como que veio esse trabalho na sua vida? Como é que foi esse processo para você?
Então, eu terminei a faculdade, né, durante o mestrado. Na verdade, eu dava aula, assim, eventualmente, né, quem é professor. Ah, faltou um professor, vem dar aula aqui. Isso desde o do segundo ano da faculdade, né? E depois, quando eu terminei e estava no mestrado já, eu continuei dando aula. E aí eu fui dar aula numa cidade que era próxima à cidade da minha mãe, que é Brasópolis, no Mapai, porque eu sou totalmente vinculada à causa das APAES. Sou apaixonada e me traz muita, muita energia de vida, sabe? Ver todas as histórias de superação, todas as diferenças e tudo mais. E trabalhava nessa APAE, ficava 1h30 mais ou menos da cidade da minha mãe. E era muito difícil ir para lá, porque eu não tinha carro, até hoje eu não dirijo. E eu tinha que pegar uma condução da prefeitura, que saía 4h30 da manhã, que levava um pessoal para o hospital de Itajubá, que não tem hospital na cidade que a minha mãe mora. Eu ficava lá no meio de um monte de gente doente, eles me deixavam na estrada mesmo. Nessa estrada lá, ficava lá até a escola abrir. Então, chegava às 6 da manhã, ficava lá até às 8 da manhã esperando a escola abrir. E eu fiz isso um tempão, dando aula nessa escola. Então, eu estava muito cansada. E quem é professor sabe, né, a gente é mal remunerado. Né? Então, assim, só a paixão não fez com que eu continuasse, né, nesse objetivo. Mas amo de paixão. E aí tem uma amiga minha que trabalhava numa startup aqui em São José, uma startup com esse objetivo de ajudar mais pessoas a entrarem na universidade. E essa amiga minha falou, Bel, vem trabalhar aqui, que eu acho que tem tudo a ver. É uma startup super descolada, do seu jeito. Né? As pessoas são motivadas, as pessoas são energéticas. E eu acho que tem tudo a ver com você. E eu queria vir morar aqui em São José, porque eu queria viver coisas novas. Né? E o meu companheiro também era aqui de São José, então eu estava tudo alinhado para eu vir para cá, né? Eu acredito muito em propósito e eu queria vir para cá. Fiz o processo seletivo, é um processo muito longo, né, para passar nessa startup. Passei nas, não sei se é 6 ou 7 etapas e fui trabalhar no call center, inicialmente, dessa startup. Entrei no call center, eu era péssima em venda, porque o aluno começava a me contar no telefone a história dele, eu chorava. Ele falava, eu não paguei a mensalidade porque o meu pai teve uma convulsão. E eu, pelo amor de Deus, não, calma, vou te ajudar. E aí eu ficava 17 minutos. E o povo, Bel, você não vai vender? Bel, e aí? A meta. E eu lá embaixo, tinha uma televisão, né? E eu lá embaixo, eu falava, não posso vender para esse cara, ele está precisando de ajuda, eu preciso conversar com ele. E aí, um certo dia, um dos diretores me viu falando no telefone e falou, pô, essa menina fala bem, né? Ela tem um viés comercial legal. E aí eu conversei com o RH veio conversar comigo, tudo. Você quer ir para o setor que a gente chama de B2B, né? Falar com os parceiros e não com a pessoa, né, que está comprando a bolsa e tudo mais? Eu falei, eu quero. E quando eu fui para esse setor de parcerias, eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha ideia o que eu ia fazer, mas eu queria ser a melhor, sabe? Não para competir ou inferiorizar ninguém, né? mas para mim, para eu aprender uma coisa nova. E eu lembro que tinha uma meta de pessoas que você tinha que ligar, gestores que você tinha que ligar no dia, que era 5. Você tinha que conseguir falar com 5, que era algo muito difícil. E eu conseguia falar com 14, eu ligava para 15. E tudo ficava registrado, tudo guardado. Eu trabalhava até 10 horas da noite. Tinha dias que eu ficava sozinha no setor, porque eu queria ser boa naquilo, eu queria aprender a fazer aquilo. E aí, fui crescendo, me colocaram para vender um produto que ninguém conseguia vender. Me colocaram meta também de 5 contratos fechados. Eu fechei 34 contratos no semestre. Caramba. E por conta desse rendimento, inventei pitch, estruturei time, tudo. Nosso time foi crescendo de 3 pessoas para 120. Caraca. E quando eu saí, eu fiquei sabendo que, por conta desse trabalho que eu fiz, dos contratos que eu fechei, a empresa estava tendo um lucro de 6 milhões de reais no semestre, que era algo bem alto. Então, eu saí assim, com o dever cumprido. Né? Todo dia eu viajava, estava num estado diferente, falando com os gestores educacionais. Conheço os maiores gestores educacionais do Brasil, sentei com eles, comi pão de queijo com eles. Tem um relacionamento... Você pode falar o nome da startup? Claro, é a Quero Educação. Imaginei. E até hoje tem alguns que me seguem no Instagram, estou fazendo live falando de energias. Eles entram lá e falam, ei, Bel, não sei o quê, porque eu criei um relacionamento muito próximo legal com essas pessoas. E como que era seu sentimento, assim, dentro da startup? Você, que assim, a gente está falando, né, de uma condição financeira
que, né, tem uma frase muito forte que algumas pessoas já me falaram, que é: eu vendo almoço para pagar a janta. E o que você tá contando é praticamente isso, né? Trabalhava no restaurante justamente para poder ter as refeições mais o salário, né? Sim. Então, é quase isso mesmo. Então, né, saiu de uma condição financeira dessa, teve o seu livro publicado, aí chegou essa questão da startup e teve todo esse reconhecimento que, meu, é teu, né? Tipo, algo que você realmente... Resultados que você foi atrás e desbravou caminhos para ter. Como que era seu sentimento dentro da profissão? Você se sentia realizada com o que você fazia? Ou era uma questão mais financeira? Como que era? Ou era questão de, putz, eu tô fazendo acontecer e gosto disso, mas parece que não é muito isso que eu quero pra minha vida. Como que você se sentia? Quando eu estava inserida, eu queria dar o meu melhor e eu queria aprender o máximo. Então, assim, eu não era uma pessoa que pensava só no dinheiro, só no retorno. Eu ganhei muito dinheiro quando eu estava na startup, porque eu batia, no mínimo, 250% de velocímetro. Então, todas as metas eu batia. Traduz isso pra gente. Que se eu tô com dúvida, todo mundo tá também. É que eu tinha uma meta que era muito alta, e atingir essa meta muito alta era atingir 100%. Eu não atingia menos do que 250. Eu sempre fazia o dobro da minha meta. Entendi. Então, eu ganhei muito dinheiro, né? A gente morava num bairro muito bom. A gente começou a nossa vida. Eu falo sempre a gente porque sempre fui eu e o meu companheiro, né? Nunca fui eu sozinha. E a gente começou a nossa vida, sou muito grata também à oportunidade da startup, porque a gente começou a nossa vida financeira, mas eu não olhava só para isso, sabe? Sim. Eu queria me desafiar. Eu era o tipo de pessoa na startup que, se tivesse um BI sentado do meu lado e eu estava ali fazendo o meu trabalho, eu falava: o que você faz? O que você está fazendo? O que é esse número aí? Me ensina essa conta. E era só cara do ITA. Os caras... Sim. Então, eu falava: me explica. Né? Sentava com alguém comercial. A Renata, que até hoje é minha amiga, ela era gestora comercial de todo o time. Eu ficava até 10 horas da noite, ela era a única que ficava também. E eu falava: Rê, eu terminei aqui o que eu tenho que fazer, me indica um livro. O que você está fazendo aí? Me ensina aí o que você está... Então, eu era muito curiosa e até chata, sabe? Com aquela sede mesmo, né? Porque a minha sede era muito maior de conhecimento do que de dinheiro. O dinheiro, ele vinha naturalmente pelo processo, pelas coisas que eu fazia, pelo jeito que eu era, pela minha personalidade. Entendo. Então, o dinheiro vinha naturalmente. Mas a satisfação, eu sentia que eu não estava no meu lugar ao mesmo tempo. Porque imagina, uma menina que veio de um lugar onde não tinha nada. A estrada que eu moro, até hoje é uma estrada de terra que eu morava, na casa do meu avô. Eu andei descalço até os meus 15 anos. Sim. Então, imagina uma pessoa que começa a ganhar dinheiro na vida, começa a bater meta, viajar o Brasil inteiro, ter acesso a coisas que eu nunca tive na vida. E aquela menina que andava descalça? Então, eu me sentia... Depois de 2 anos, eu comecei a falar: opa, essa pessoa aqui não sou eu. E aí, cadê aquela pessoa, sabe? Nossa, eu passei muito por isso, assim, quando você estava contando a sua história e eu comentei quando eu comecei a trabalhar como modelo, eu contei do primeiro trabalho, né, que eu panfletei no Sinal, realmente, como modelo assim, né, contratada pela agência, e depois disso aconteceram várias coisas na minha vida como modelo. Então, assim, desfiles, fotos, eu gravei Pânico na Band, gravei programas de TV, muitas coisas. E é um universo, você sabe, né? Imagino que saiba. É um universo, assim, que você pode deslumbrar muito, né? Porque você conhece pessoas famosas, você viaja para lugares que você nunca teria acesso, enfim. Então, isso aconteceu para mim. E eu lembro e a minha origem é muito humilde mesmo. Então, eu lembro que naquela situação, a Gisela, de essência, assim, ficava... Parece que não é meu mundo, mas eu tô vivendo isso aqui. Eu posso estar aqui porque eu tô tendo acesso, mas não é minha realidade. Mas, ao mesmo tempo, porque eu tô vivendo. E amanhã eu vou viver e continuar. Então, eu senti esse desalinhamento também. E muitas pessoas que me conheciam, assim, de anos e tal, falavam: nossa, Gi, quem vê você no Instagram não imagina a pessoa que você é. E isso quando eu tava lá, postando como modelo, balada e tudo, sabe? E aí eu falava: tá, mas... essa sou eu, e eu tô vivendo isso. Então, eu também tive isso, sabe? De querer me encontrar. Então, assim, eu poderia ter continuado, né? Como modelo, mais anos e tal. Tem um timing, né? Mas poderia. Mas eu não queria. Você entende? Porque aquilo me distanciava. Sim. Sabe? Da minha essência. É muito doido isso, né? Quando você começa a perceber isso, assim, de que... poxa, pode ser muito bom aos olhos de todos isso daqui, mas eu não tô feliz. E aí não vale a pena, né? Eu assisti um vídeo seu que você fala sobre autoconhecimento.
Você assistiu Assisti. uma live, né? É um vídeo no YouTube, bem antigo, que você fala de autoconhecimento. Mas é tipo uns 50 minutos de vídeo, não é? Sim, sim. Foi uma live. E eu acho importante a gente ter isso, porque se a gente não tem autoconhecimento, a gente se desvirtua, a gente sai do nosso caminho. Se a gente não sabe qual é a nossa essência, qual é o nosso propósito, onde a gente quer chegar, quem a gente realmente é muito fácil no mundo de matéria a gente se perder. Hoje as pessoas, elas se cegam muito por conta de questões materiais. E se a gente não sabe aquilo que tem dentro da gente, a gente se perde facilmente. Sim, e é muito real isso. Na verdade, eu acho que essa conexão com a essência e com o autoconhecimento, às vezes a vida puxa a pessoa pra isso, né? Às vezes a pessoa não tá olhando pra isso e de repente acontece alguma coisa que a pessoa tem que parar pra olhar. Sim. Né? Eu já passei por esse processo algumas vezes, da vida me fazer olhar para quem eu sou, o que eu quero, algumas vezes, para eu me reencontrar, né? E como foi esse processo para você, quando você despertou para, tipo, eu quero viver outra história, eu quero construir outra história para mim nesse momento da startup? Foi um dia que eu tava tudo bem, tava tudo certo, e aí eu tava trabalhando até mais tarde, e tava eu, um gestor que era do ITA, muito louco de tão inteligente, né? Uma pessoa muito muito para frente, essa gestora comercial, né? A gente estava sentado, eu olhei para eles, olhei para os dois e eu comecei a chorar muito. Do nada, né? Comecei a chorar muito e eu acho que eu chorei assim umas 2 horas sem parar. Eles falavam: Bel, tá tudo bem? Eu não, e chorava. Eu lembro que eles me davam a blusa para eu secar o rosto de tanto que eu chorava. E aí eu fui no médico, no psiquiatra, e ele falou: oh, você está estafada, você está tendo um burnout, né? Trabalhava muito, todo dia, final de semana e tudo mais, então eu tive esse diagnóstico. E foi quando eu conversei com o CEO da empresa, a gente tinha um relacionamento muito próximo, e eu falei para ele: eu estou muito cansada, tudo me cansava, tomar banho me cansava, assistir televisão me cansava, tudo me cansava. E até aí, coisas que te faziam bem antes, né? Te tudo. Cansam. E aí a Renata falava: tá, mas o que você precisa? Eu posso te ajudar? Eu falava: eu quero ver o sol. Eu quero andar descalça. Que eram coisas assim para mim tão... E saía, não pensava para falar, saía mesmo de dentro de mim. E aí foi um dia que eu estava andando no shopping, no Colinas, e eu vi um livro, uma capa de um livro que me chamou a atenção, que é As Mulheres que Correm com os Lobos. E quando eu me conectei com esse livro, eu comecei a ler esse livro, né? Eu fiquei 3 meses afastada da empresa, e o CEO me deu essa liberdade. Ele falou: fica 3 meses na sua casa, não vai contar como férias, não vai contar como nada, a gente tem muita consideração por você. Se você quiser voltar, você volta. Se você não quiser, você não volta. Eu comecei a ler esse livro. E esse livro é escrito por uma psicanalista, e ela fala sobre a essência selvagem feminina. O lobo, a loba que mora dentro de cada uma de nós. E lendo esse livro, eu falei: caramba, eu não sou nada disso que eu tô. Eu sou também. Né? Eu estou ali exercitando, que nem quando a gente exercita um músculo na academia que a gente nem sabe que existe. Mas isso daqui não é o que eu quero ser. Eu quero ser outra coisa, eu quero viver a minha essência selvagem. Eu quero ser essa loba. Eu não quero ficar com rotina, trabalhando para alguém, ficar mais rico e tudo mais. Eu quero trabalhar para mim. Se eu posso fazer 6 milhões de reais para uma pessoa, eu posso fazer pelo menos 1 milhão para mim. Sim. Sabe? Então eu falei: eu quero ser mais natureba. A minha avó, ela é uma curandeira. Ela faz chá para dor de barriga, ela faz chá para dormir. As minhas tias trabalham, tem uma tia que trabalha com tarô. A minha mãe é uma pessoa, né, que é muito assim com criança, sabe? Olha para a criança, desvendo que a criança... Então, assim, eu nasci no meio dessas mulheres curandeiras, essas mulheres mágicas. Eu falei: eu quero viver a essência da minha família. Então, foi quando eu pedi demissão. Eu cheguei no CEO da empresa, eu falei: eu não quero vir mais, obrigada por tudo, realmente eu sou muito grata. Né? Tudo que eu passei lá me deu base para que eu pudesse abrir minha própria empresa. Sim. E eu fui vender sabonete. Fui fazer sabonete. Falei: não sei fazer sabonete, mas é uma coisa que mexe com erva. Olha que loucura. É uma coisa que mexe com erva, que vai me fazer tipo um artesanato, que vai me trazer tipo uma terapia. Eu quero fazer isso. Fui aprender a fazer sabonete sozinha. Enchi uma sacola de sabonete e ia na praça vender a sacola de sabonete. Saí daquela rotina de uma mulher que vendia pra caramba na startup, porque eu escolhi vender sabonete na praça. E aí, era uma praça perto dessa startup, elas mandavam mensagem: a Bel tá vendendo. E um monte de gente comprava todos os meus sabonetes lá, sabe? Que legal. E o Instagram foi crescendo. Abriu o Instagram do zero, há 3 anos atrás. E foi crescendo: olha, ela faz sabonete. E aí
foi, né, todo mundo falando e tal. E foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo. Eu criei um esquema de assinatura mensal, porque eu queria ter uma recorrência. Visionária já. E aí, né, foi crescendo, crescendo. A gente começou a vender para o Brasil inteiro. Foi o ano de 2019, a gente vendeu para todos os estados do Brasil, enviando para todos os estados, com assinatura, tendo recorrência. Chegou a pandemia, deu uma balançada. Muita gente perdeu o emprego, a gente perdeu essa questão da assinatura e eu me vi sem chão de novo. Me vi no que eu vou fazer agora na minha vida. Uhum. Né? E como que foi para você um despertar para trabalhar com espiritualidade? Você foi julgada por isso? Sim, né? Muitas pessoas julgam até hoje. Eu tenho vários haters. Sério? Hoje eu até gosto deles porque eles aumentam o meu engajamento. Com certeza. O hater dá mais engajamento do que fã. Mas eu tenho vários haters, pessoas que falam, a espiritualidade não pode trabalhar com isso. Mas eu penso, todos nós somos seres espirituais. Uhum. Você tem a sua missão espiritual, eu tenho, o médico tem, a enfermeira tem. Por que eles ganham e eu não posso ganhar com o meu trabalho de uma maneira honesta, de uma maneira justa e falando a verdade? E transformando vidas também, né? Exatamente. Então, trazendo respostas para pessoas que não saem da cama, pessoas que não querem levantar. Então, as pessoas julgam muito, sem conhecer. Né? Já tive ataques de hater que... Nossa, só meu companheiro sabe de ficar assim mal a semana inteira na cama falando, será que o Instagram é para mim? Será que é isso? Enfim, eu acho que ninguém é obrigado a gostar da gente, né? Sim. Então, realmente... E o julgamento vai vir, né? A questão é como a gente vai lidar com ele, né? Sim. Se é dar poder pro julgamento ou dar poder pros nossos sonhos, pros nossos objetivos, pro que a nossa família Sim. fala a respeito, né? Sim. E como é que você se sente hoje, depois de tantas vidas transformadas através do seu trabalho? Eu não costumo atribuir a mim, sabe, essa transformação. Sim. Eu falo que eu sou o telefone. Tipo um instrumento. Exatamente. Né? A espiritualidade, né? Trabalho com tarô. Hoje já atendi muita gente com tarô. É uma profissão da minha tia-avó. Ela trabalha com isso. E as pessoas, assim, elas recebem a mensagem, elas têm o livre-arbítrio para elas agirem, a tomar ação em cima da mensagem ou não. Então, é uma ação coletiva de uma mensagem que chega, e eu acredito na espiritualidade, no universo, em Deus, em o que vocês quiserem chamar, e a pessoa recebe e executa a ação que ela tem que ir. Vai por esse caminho, olha, vai por esse outro, olha, faz a sua parte. Se a pessoa não faz, não recebe, né, é o livre-arbítrio dela. Se ela faz, o mérito também é dela. Sim. Então, eu não atribuo a mim. Entendi. Eu só sinto que eu sou a pessoa que passa a mensagem ali. Então, vamos lá, vamos reformular a pergunta. Como você se sente vivendo algo que faz tanto sentido para você? Eu acho que eu tô no meu propósito de vida agora. Eu não tenho vontade de parar de fazer isso. Eu não tenho 2 horas de choro sem parar. Eu não fico só pensando no dinheiro. É óbvio que eu penso no dinheiro, porque é a forma que eu me mantenho. Mas eu acho que é muito além disso. Eu tenho satisfação em acordar. Eu tenho satisfação em abrir a minha agenda e ver que está cheia. Sim. Eu tenho satisfação em abrir o meu Instagram ou abrir meu WhatsApp e ver uma pessoa, olha, conquistei um carro depois da sua consulta. Que legal. Então, isso me traz motivo para estar viva. Não é aquela vida mecânica de paguei um boleto e agora vou ter que trabalhar para pagar outro. Não, é uma coisa bem mais de energia. Genuína também, né? Sim, sim. E o que você acredita que faz diferença nos seus resultados ali no crescimento da sua conta do Instagram? A gente está falando de uma conta de mais de 400 mil seguidores, né? Sim. E com muitos views de Reels e tudo mais. Então, o que você colocaria, assim, para quem está assistindo a gente, mulheres empreendedoras que querem aprender, né, com você? Assim, o que você acha que faz diferença nos seus resultados? Você estudou a plataforma do Instagram para entregar aquilo que o algoritmo mais entrega? O que você acredita que faz diferença real, assim? Eu acho que é um combo, sabe? Eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo pelo menos 1 hora por dia. Eu quero entender a ferramenta, aquela mesma pessoa curiosa que ficava na startup, eu quero entender o que as pessoas do mesmo nicho que eu estão fazendo, o que está viralizado, o que as pessoas gostam de ver, o que dá mais certo. Então, eu sou uma pessoa que estuda muito, mas, além disso, eu sou uma pessoa muito comprometida. Então, todos os dias, agora eu estou grávida, estou passando mal, tive a minha fase aí de enjoos e tudo mais, mas você pode ter certeza que todos os dias você vai ver minha cara no Instagram. E não é falando qualquer coisa, é falando uma coisa que tem ali um livro por trás, tem um estudo por trás. Então, assim, eu acho que é o estudo,
tanto do que como funciona e o que dá certo, o que não dá certo, e também esse comprometimento de diariamente estar fazendo o que precisa ser feito. Perfeito. E é muito legal você falar sobre o combo, porque nunca é uma estratégia só. Entende? Sim. Não é porque eu faço muitos reels com consistência, não. Tá muitos reels com consistência, mas tem ali os stories nos bastidores, e aí tem a outra estratégia de comunicação persuasiva voltada para, né, para níveis de consciências diferentes. Vai ter o estilo da bio, a maneira que você se posiciona, parcerias que você faz. Então nunca é uma coisa só, né? Sim. As pessoas sempre querem, né, o hack, aquilo que vai, né, acelerar o resultado rapidamente, aquela dica que vai mudar tudo, quando na verdade é uma associação de estratégias, né? E eu vejo que o seu Instagram tem muito isso. Eu vejo que você a parte dos Reels me chamou bastante atenção, porque eu vejo que você faz até uma coisa que eu, como mentora de empreendedores, abrindo meu coração aqui no podcast, por falta de tempo mesmo, não tenho feito tanto. Que é aquele formato de Reels que performa, sabe? Que você põe um título, né, chamativo ali, dá um conteúdo ali e faz isso com regularidade e consistência, né? Então, assim, eu admiro bastante essa consistência, porque é o seu trabalho que dá. Eu acho que quem assiste o conteúdo não imagina, né? Sim. Mas dá muito trabalho. Fala pra mim uma coisa, qual que é o seu maior sonho? Eu sou ansiosa, né? Então eu não gosto de pensar muito lá na frente. Eu falo para o meu psicólogo que eu vivo por etapas. O meu maior sonho nesse momento é ter uma família feliz, ter o meu filho, sabe? Conseguir conquistar coisas felizes dentro da minha família, ter uma vida confortável, proporcionar uma vida confortável, ter muitas alunas, proporcionar para elas. Eu fico muito feliz quando uma aluna minha fala: ai, Bel, bati 10 mil no Reels. Ai, Bel, nossa, apliquei aqui, a consulente amou aquela dica que você deu. Então, eu acho que não é um grande sonho, uma coisa escalável daqui 10 anos, porque isso me deixa ansiosa. Então, eu quero pensar no próximo ano. Qual que é a minha meta, meu sonho no próximo ano? É ter o meu filho com segurança, proporcionar uma vida boa para minha família através do meu trabalho e ter muitas alunas. Sim. Você consegue pensar numa meta para ano que vem, assim, algo mais específico, assim, por exemplo, das alunas? Ou você tem curso online ou não? Tenho. Tem? Tenho. Que legal. Que é dando aulas de tarô. Sim. Para outras pessoas fazerem o mesmo que você, né? Sim. Tem alguma meta que você consegue pensar? Eu não gosto de metrificar, eu gosto de dar o melhor, sabe? Eu Sim. gosto de olhar para a situação e falar: caramba, eu suei pra caramba e olha a galera que veio, sabe? Porque eu não gosto de metrificar pessoas, sabe? Eu Não, acho que eu entendo. E, assim, na verdade, uma coisa que eu falo muito no meu trabalho é assim, a gente tem as metas de resultado, Sim. né? Assim, metrificando para conseguir saber se atingiu ou não, né? Sim. Mas foca no seu comportamento para você atingir aquele resultado. Então, assim, desapega do resultado final. Tem até as 7 leis espirituais do sucesso, que imagino que você conheça. Sim. E uma delas é a lei do desapego, né? Que é o quê? Não é desapegar porque você não vai fazer nada. Não é eu quero uma coisa e eu desapego. Não, você sabe o que você quer, mas você vai se concentrar aqui, ó, no seu comportamento para atingir aquilo. Então, você falando, já veio esse insight, né? Sim. Que é sobre concentrar no que eu posso fazer, né, para atingir o melhor resultado. Mas a métrica é mais uma maneira da gente saber se chegou lá ou não. Sim. Né? Eu sou muito criativa, eu sou energia criativa, meu psicólogo fala que eu sou a energia, e o meu companheiro, que é o meu sócio, ele é raiz. Então, essa parte aí de colocar número... É com ele. Eu deixo pra ele. Depois Entendi. ele coloca pra mim, ó, aqui, ó, sua meta é essa, eu brigo um pouco, entendeu? E aí a gente vai se construindo. Mas eu gosto mais de ser asas. Entendi. E deixo pra ele essa parte de complementares, né? De ser raiz. Sim. Ai, Bel, a gente infelizmente está chegando ao final do seu podcast, mas antes da gente encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem, uma frase, um aprendizado, algo que fez muita diferença para você ou algo que você gostaria de deixar para as mulheres empreendedoras que estão assistindo a gente agora. Tem uma frase no livro As Mulheres que Correm com os Lobos, que ela tem 4 palavras, né? Exerça a sua arte. Então, eu acho que se a gente passa com esse olhar material ou esse olhar, né, superficial pelas coisas, a gente não faz uma reflexão de quão profundo é isso. Exerça a sua arte. Para mim, isso é muito profundo. Qual é a sua arte? Qual é o seu objetivo? O que você tem que exercer? É trabalhar para alguém, para uma pessoa ficar mais rica? Tudo bem. Se você quer ter uma vida... né, se você escolheu isso, ok para você. Ser como a maioria, ter uma vida estável, ok.
Mas eu acredito muito no objetivo divino de cada um, que cada um tem uma missão, que cada um tem um propósito. Então, exerça isso, dando o seu melhor. Às vezes, o nosso melhor ele não é muito bonito. Às vezes, o nosso melhor tem várias sombras, várias coisas que atormentam e tudo mais. Mas exerça a sua arte. Eu levo isso para mim. E por isso, e por conta dessa frase, eu pedi demissão e fiz tudo que eu fiz até agora. E pode ajudar a inspirar outras mulheres também com essa frase. Tenho certeza, assim como essa frase mudou uma chave para você, tenho certeza que pode ajudar e inspirar muitas mulheres. Quero te agradecer pela presença. Muito obrigada, tá? Obrigada, Gi. Por ter topado participar, por estar aqui hoje. Realmente é muito legal saber, assim, que histórias inspiram. E essa frase estava lá no seu briefing, né? E é verdade, histórias inspiram. E por isso que o podcast é mais propósito do que qualquer outra coisa pra mim. Porque realmente escutar histórias inspiradoras assim me fazem, né, como combustível mesmo, sabe? Pra eu continuar exercendo meu trabalho, pra eu continuar o podcast. Então quero te agradecer, tá? Eu que te agradeço. Muito obrigada. E conte comigo para tudo que você precisar também. Obrigada, eu que agradeço. Gente, estamos encerrando mais um podcast Mulheres Protagonistas. Eu quero te agradecer por estar aqui com a gente até agora. E se você gostou desse podcast, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Qual foi o insight que você teve aqui no nosso podcast? E você sabe, tem muita energia por trás de cada episódio, então deixa aí o seu comentário e se inscreve aqui com a gente. Um super beijo e eu vou te esperar no próximo episódio Mulheres Protagonistas.